Excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Dom Armando Domingues, que nos acompanha desde o Paço Episcopal do Porto. Caro Sr. Vigário, Sr. Padre Pedro, estimados colegas párocos da nossa Vigararia de Paredes, caros senhores diáconos, caros amigos que nesta noite, neste contexto especial, nos acompanhais desde vossas casas. A todos, muito boa noite. Coube-me a mim, em nome dos meus colegas párocos desta Vigararia de Paredes, dirigir-vos umas primeiras palavras de saudação e acolhimento. Estamos a viver a 4ª edição da Semana da Palavra da nossa Vigararia de Paredes. Uma semana que teve início no domingo passado, com a entronização solene da Palavra em cada uma das nossas 25 paróquias e que se estendeu por estes dias, com vários momentos de oração da liturgia das horas e a exposição do Santíssimo Sacramento. Esta semana, que antecede o Domingo da Palavra de Deus, celebrado por toda a Igreja já no próximo domingo, é mais uma oportunidade para se promover a familiaridade e a intimidade com a Sagrada Escritura e com o ressuscitado, que continua a partir a palavra e o pão na Eucaristia. Em pleno ano de São José, decretado pelo Papa Francisco, para assinalar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como padroeiro universal da Igreja, a Vigararia de Paredes escolheu viver esta semana inspirada na figura de São José, mestre da escuta e do acolhimento da palavra. Em cada uma das paróquias desta nossa vigararia, procurou-se destacar a imagem de São José e associar a ela uma das 25 invocações da ladainha de São José. Também São José, pelo cumprimento fiel da vontade de Deus, foi capaz de viver a sua vida como verdadeiro guardião da palavra, no amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa. É com muita alegria que, mesmo à distância, através dos meios digitais, acolhemos entre nós o Sr. Dom Armando, Bispo Auxiliar do Porto, para nos falar da Palavra de Deus como alimento e caminho para as nossas vidas, a partir da Carta Apostólica Com Coração de Pai, do Papa Francisco, e tendo também em conta o horizonte do ano Família Amoris Laetitia, que será inaugurado no próximo dia 19 de março, por ocasião do 5º aniversário da publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Senhor Dom Armando, desde já o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença fraterna e afetuosa entre nós. Àqueles que nos acompanham desde as suas casas, dizer apenas que no fim, se desejarem, poderão dirigir uma ou outra questão através do chat disponibilizado neste canal do YouTube da Vigararia de Paredes. Muito obrigado, Sr. Padre Paulo. Uma boa noite a todos. Aos caríssimos padres, o vigário Padre Pedro, que sei que neste momento não pode estar aí, Padre Paulo, todos os párocos, também todos os empenhados nas atividades pastorais das comunidades da Vigararia de Paredes, assim toda a Vigararia, um grande abraço. E eu vou tentar conjugar a palavra com José e com a família. Não é muito difícil, mas atrevo-me a fazer uma introdução, sendo este próximo domingo, domingo da palavra, até parece que, mais uma vez, a palavra parece querer ficar em casa. Mas também isto me recorda, devido ao confinamento, a que fomos obrigados a entrar novamente, que a primeira casa da palavra são as pessoas, somos nós. Como foi para Maria, a Virgem Maria, como foi para São José,
para os discípulos e para todos os discípulos de todas as épocas. Mas de uma maneira especial, nestes últimos tempos, esta Casa da Palavra é a família, essa igreja doméstica. Oxalá então, também nesta noite, esperemos que 1, 2, 3, 20 ou quantas forem, as famílias pudessem viver este momento em família. E se alguém estiver sozinho, quem sabe, não encontrará porventura um momento para depois o fazer em família. Também parte da minha exposição, a maior parte, na verdade, será feita por compartilhando imagem. E desculpai se fazemos um momento de oração com a palavra de Deus, centrada em José. Como podereis ver, diz-nos este texto, a Sagrada Escritura assina a confiar em Deus, apesar de problemas e adversidades que possamos encontrar. Então é oportuno que a comunidade cristã, a família, se reúna para venerar e proclamar a palavra de Deus. Uma leitura muito breve que fala de José. E fala no Evangelho de Mateus, são dois os evangelistas que falam de São José, Mateus e Lucas. E Mateus tem mesmo um capítulo que se chama Anunciação a José. Como o anjo anunciou a Maria, também houve uma anunciação a José. E diz assim, no capítulo 1 logo, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se que tinha concebido por virtude do Espírito Santo. José, seu marido, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar isto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Esta é a leitura que eu peço desculpa, mas vou ter que mudar aqui uma tela que não sei porquê, não era esta. E como este texto, a Anunciação, nos dizia, José existe por causa de Jesus. E assim é companheiro da mãe do Senhor. O esposo. Então o Papa escreveu um belíssimo documento chamado Patris Corde, em latim, uma carta apostólica dirigida a todo o povo de Deus, que se traduz com esta frase, com o coração de pai. Já o Padre Paulo disse, nos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Então, porquê que o Papa nos apresentou esta carta? Porquê que ele quis escrever neste ano? Ele mesmo apresenta 3 finalidades um bocadinho centradas nesta ideia, que José foi aquele a quem Deus confiou o seu menino, o seu filho e a sua mãe. Maria é verdadeiramente a mãe de Deus e Jesus é verdadeiramente filho de Deus. Então, a grande palavra que anima José é este: levanta-te, vá lá, não fiques parado, não fiques de rastros. E as finalidades, então, são 3. Primeiro, também nós todos aumentar o amor por este grande santo. Não sei se vocês são muito devotos de São José, eu devo dizer que sou. Depois um outro é impelir e implorar a sua intercessão. Também não sei se na nossa devoção do povo de Deus está muito esta devoção a São José. Falaremos um pouco mais à frente. E então, e acho que era isso sobretudo, imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo, o seu cuidado por Jesus. Também nós somos chamados a ter este cuidado por Jesus. E deixai que eu introduza um outro objetivo que é nosso e também é de vigararia, conjugando estes temas. Oxalá que também nós, como cristãos, sejamos capazes de imitar José, o guardião da palavra que é Jesus, e assim deixarmos evangelizar a nossa família. Lemos a leitura e então vamos ver um bocadinho São José na Bíblia, é muito interessante, vocês leiam, reflitam,
Ele é o ilustre descendente de David. Portanto, o José era da descendência de David. Foi uma dinastia que foi interrompida com o cativeiro da Babilónia, porque senão José, ou alguém da linhagem de David, seria rei de Israel. Assim, David dá a sequência até Jesus. Como é que diz a leitura? A anunciação a José, o humilde carpinteiro, desposado com Maria. E um homem justo, ele só quer o bem. Aliás, ele sempre procura fazer a vontade de Deus. Quer aquela que está na lei, lembrareis, para cumprir a lei foi ao templo com Nossa Senhora apresentar o filho, mas também, depois mais tarde, irá com 12 anos ao templo, portanto, cumpria a lei judaica, ia à sinagoga. E também seguir a vontade de Deus através de 4 sonhos que falaremos já à frente. Ele viu o Messias nascer num estábulo, coisa fantástica para um homem humilde, carpinteiro, já não era uma profissão má de todo, mas viu nascer o Filho de Deus num estábulo. Quem é que não entraria em crise, coitado, mais do que a crise quando Maria ficou grávida, a ver a miséria, as provas a que a vida o devotava. Ele ver a adoração dos pastores e magos, acredito, sem perceber. Mas o homem São José terá feito um caminho de contemplação, esquecendo-se dele próprio, porque senão não conseguiria ver o que é que Deus queria dele. Então, na Bíblia, vamos conhecendo José, como conhecemos por detrás de José Jesus. Porque em cada passo, em cada palavra, nós estamos sempre a conhecer Jesus. Depois, já que ele era da descendência de Davi, deu o nome a Jesus. Era assim na cultura, era o pai que dava o nome a Jesus. E deu-lhe o nome, mas dar o nome é também posse. Lembrai-vos na criação, lá no princípio, como Deus chamou Adão, olha, que nome é que tu dás a estas coisas? Como dizer, tu, olha, coloca-te aí como guardião da natureza, dá-lhe o nome, são coisas tuas. Então, também ouviu a profecia de Simeão, lembram-se quando ele foi ao templo com Nossa Senhora e aparece o Simeão pegando Jesus nos braços e diz, agora Senhor, podes deixar de partir o teu servo em paz. Mas olha que uma espada de dor te passará o peito, faz logo uma profecia, a dizer, a vida não vai ser fácil, mais dirigida a Maria, mas Jesus partilha de toda a história de Maria e de Jesus. Depois residi no estrangeiro, grande vida. Estão a ver, quantas coisas nós sabemos de José, não é? Que teve que emigrar para o Egito. Depois foi viver para Nazaré, essa terra pequenina, miserável. De lá não sairá nada de bom, nenhum profeta pode vir da Galileia. São frases que depois aparecem em São João para evidenciar a grandeza de Jesus, que naquela terra mínima, aquela aldeola tinha nascido o grande Jesus Cristo. Não é? Também, coitado, deve ter passado um mau bocado quando Jesus teria uns 12 anos, foram ao templo e ele se perde no meio dos doutores, mas também deve ter ido ver as montras das lojas, enfim, deve ter ido ver as luzes das estradas e das ruas, se calhar as montras do Natal. Enfim. Portanto, temos que ver também Jesus nesta perspectiva plenamente humano, mas que no templo deu nas vistas, até os próprios doutores ficaram aflitos com o que ouviam. E assim, deixai, quem estiver a acompanhar, deixo esta pergunta, em que pontos da vida de São José eu me identifico com ele? E vale a pena, se calhar, fazer esta breve reflexão. Deu o nome, terá ouvido coisas sobre o filho, boas, se calhar menos boas, cada pai, cada mãe. Quantos, se calhar, de vocês já experimentaram o que é trabalhar longe de casa, não digo no Egito ou no estrangeiro, mas provavelmente também. Também quantas vezes terão duvidado se vocês eram capazes de grandes coisas. Também mesmo esta humildade da profissão, era carpinteiro, desposado com Maria, também cada um de vocês, quem é casado, esta graça de ter uma esposa e a esposa ter um marido, ser homem justo. José, isto quer dizer, é plenamente humano e também podemos dizer até que ponto é que eu sou José, sou como José. E o Papa, no documento que escreveu na Carta Apostólica, na Carta à Exortação, ele depois tem 6 capítulos, eu passo-os muito rapidamente, com os títulos, e um pai amado. Porquê que ele é um pai amado?
nós, ao pensarmos em São José, toda a envolvência dele no mistério da encarnação, é que sem José, sem aquela casa humilde, Deus não teria onde nascer, poderia ser de outra forma. Deus podia servir-se de outra forma, mas quer servir-se desta humildade. E ele então está sempre ligado a este mistério da encarnação, até por causa da autoridade legal. Ele cumpriu sempre a lei, até irá, como vos lembrareis, nasceu em Belém Jesus, porque ele se foi recensear a Jerusalém para cumprir a lei. Depois, São José é amado por todo o povo da Igreja, não é? Muitas invocações de igrejas, capelas, orações, quantas são dedicadas a São José. Depois, os santos tiveram-no como advogado, sobretudo Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa d'Ávila, a grande mística. Ela tem vários mosteiros dedicados a São José, mas tem coisas fantásticas. Ela diz, como testemunho, eu não me recordo alguma vez de ter suplicado uma graça que não tenha obtido de São José. E diz, eu gostaria que toda a gente percebesse isso e me pedisse, porque se aqui neste mundo Jesus foi submisso a José, também agora no céu, ele, ao ouvir um pedido nosso, não descansará enquanto não obtém de Jesus. Era assim que Santa Teresa tratava de São José, com esta humanidade toda, com esta simplicidade toda, mas com esta profundidade enorme. Então ela diz que, sobretudo nas festas, pedia sempre graças especiais, sempre obteve. Repete muito isto nos escritos dela. Sempre obteve as graças de São José, tudo aquilo que ele pedia. Então, São José constitui um bocadinho, como diz este texto, a dobradiça que une o Antigo Testamento ao Novo. Sabemos todos que é uma dobradiça da porta, e São José está ali a abrir a porta para que venha Jesus, para que venha o Novo Testamento. É muito interessante esta ideia, de tal maneira que eu vou-vos passar um bocadinho de uma história que ainda por cima é cantada, e para lembrar a toda esta humanidade que era Nazaré. Faz-nos bem, para que nós não pensemos que a história de Israel é diferente de outra história qualquer. Eu peço desculpa, isto às vezes nós esquecemos-nos de dar uns comandos que também deixam passar som, mas agora já passa. Portanto, ver esta humanidade. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad. El valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con
amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Então, aquela família ternurenta onde estava o Filho de Deus. Aquilo que deveria ser também toda a família, não só esta, mas todas as famílias. Então, nós tínhamos passado este pai amado, não é? Este pai amado que é dobradiça. Depois o Papa fala do pai de ternura. José devia crescer em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Imaginemos ensinar-lhes a andar, a segurá-lo pela mão. Às vezes, isto em cada ponto eu vou aplicar um bocadinho à família, também segundo a carta do Papa. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e virtuosa. Temos que ser pessoas extraordinárias, santos e intocáveis, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar das nossas fraquezas. Também na família. Não podemos desperdiçar as fraquezas, mas diante de Deus fazemos delas força. O maligno faz-nos olhar para o negativo. Se tivermos o Espírito de Deus connosco, faz-nos converter à ternura. Quem falha sente a ternura do outro, e quando alguém vê que o outro falha, também lhe deve dar a sua ternura para que ele se levante. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós, diz o Papa. Muitas vezes o dedo, o enriste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são um sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Às vezes as pessoas que são frágeis e pecadoras e falham são muito intolerantes para com os outros. Eu tinha sempre medo de alguém que dizia: eu digo sempre a verdade, quando tiver alguma coisa para dizer, digo logo, custa quem custar. Deus não faz assim connosco. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. E é na ternura que o mal se corrige. Sem amor não se corrige o mal. Então este pai de ternura que, digamos, ia fazendo a vontade de Deus, e a sua história e o seu projeto passam por estas angústias, também a consciência de fragilidade que ele certamente tinha. E nós deixemos aquela mania, às vezes queremos controlar tudo. Queremos que as outras pessoas sejam como nós, iguais a nós, que temos uma ideia perfeccionista, muitas vezes não é a ideia de Deus nem sobre nós nem sobre os outros. Obediente, 4 sonhos, lembrá-los. Para além da vontade de Deus foram os sonhos. Então o primeiro, não temas em receber Maria, tua esposa, como ouvimos. A outra foi, levanta-te, pega no menino de sua mãe e foge para o Egito. Outra, que se levante, tome consigo o menino já depois no Egito, em sonhos. O anjo apareceu para que se levantasse, tomasse a mãe e fosse novamente para a terra de Israel. Mas pelo caminho, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judeia, não foi para lá, mas foi para a Galileia. Portanto, sempre esta atenção ao que Deus nos pede, ao que Deus nos vai sugerindo. Nenhuma vocação nasce em este silencioso encontro com Deus, esta escuta serena da palavra, porque Deus fala, só não fala se não deixarmos. Então é de acolhimento, porque acolhe Maria sem condições. Nós, diante do irmão, como de um marido ou de uma esposa, um diante do outro, se tiverem só condições, eu, sim, se tu, nunca vão a lado nenhum os dois. Não é? E a sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a discernir. O discernimento que o Espírito Santo conosco vai fazendo, nos vai ajudando a fazer.
Também na vida de família, por vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. Porquê é que o meu filho anda assim? Porquê é que anda triste? Porquê é que anda alegre? Porquê é que anda... É confiar em Deus quando não entendemos. São José ajudará a viver no silêncio e a descobrir o sentido das coisas. José deixa de lado os seus raciocínios sobre a mulher, sobre Maria, para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa aparecer aos nossos olhos, ele acolhe Maria, assume a sua responsabilidade e há sobretudo essa frase aí que nós precisamos viver muito na nossa história, sobretudo quando falhamos. Precisamos nos reconciliar com a história, saber para onde caminhamos, como quando há crises. Não pensemos que acabou o mundo. Para onde é que nós caminhamos? Estamos a caminhar. O que é que podemos fazer melhor para caminhar? Portanto, reconciliarmos com a história. Este pai de acolhimento, não tenhas medo. Aqui há um aspecto também para a família fantástico, não é? A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. No momento de crise, irmos à palavra de Deus, escutar o Espírito Santo. Podemos recomeçar sempre e temos que recomeçar tantas vezes na vida. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo esta pandemia. Meu Deus, temos que ter muita fé e tentar descobrir em que contribui. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusões. Todos sem exclusões. E aqui eu deixaria mais uma vez uma frase, uma pergunta. Lembro-me de alguns momentos em que na oração, no silêncio, percebi a voz de Deus que me guiava, olhando a nossa vida. Não vamos ficar agora aqui muito tempo a falar, porque não é fácil guardar silêncio numa coisa destas. Não é? Eu lembro-me de uma frase terrível que um dia o meu diretor espiritual me disse. Eu dizia, olha, eu não sei se quero ser padre, se Deus me chama, se não, era um momento. E depois de muita treta, ele olha para mim e diz assim, olha, meu caro, tu nunca serás padre se não viveres já hoje como se fosses padre. Se não tiveres uma vida de oração e de cuidado contigo, como se já fosses. E eu lembro-me que naquele dia muita coisa mudou na minha caminhada. O irmão é muitas vezes, o marido e a esposa, quando se falam e se escutam, é instrumento de Deus. Depois este pai de coragem criativa, não era um caguincha, desculpa a expressão qualquer, tinha que ser um homem de coragem. E às vezes nas dificuldades é onde nós mais percebemos o que valemos. As coisas fáceis, qualquer um é herói. Nas dificuldades é que nós percebemos o que é que somos capazes. E às vezes encontramos forças que não imaginávamos. Como é que diz o povo, quando Deus fecha uma janela, abre uma porta, ao contrário, enfim, ou abre duas. Né? Parece também que o mundo às vezes está só ao alcance dos pobres, dos grandes, dos poderosos, dos ricos, que eles têm tudo. Se calhar não é isso. Vale muito mais um gesto de amor e de simplicidade que deixa feliz o outro do que todo o dinheiro que possamos empurrar. O dinheiro também pode servir para muitas coisas, mas o Senhor tem sempre a sua capacidade para nos colocar neste caminho da salvação, como teve com José. E a Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as famílias, né? Como tantos imigrantes, tantos pobres sem trabalho. Nesta coragem criativa, lembremos-nos que Jesus e Maria são o nosso grande tesouro, diz o Papa, o nosso grande tesouro. Sempre que nos devemos interrogar se estamos a proteger com as nossas forças todas, que estamos a proteger Jesus e Maria, que nos são confiados também. Jesus e Maria não se impõem, temos que confiar e que nos confiarmos a Ele e que guardar este tesouro no seio da família, no seio das comunidades, da paróquia. São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja. Guardou Jesus, portanto, guardou o corpo de Jesus, e este corpo de Jesus que é a Igreja, que somos nós todos, Ele continuará a protegê-lo. E assim ele é invocado pelos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. Portanto, é protetor de todo o corpo da Igreja. E finalmente um pai trabalhador. O trabalho. Com ele Jesus aprendeu o valor, a dignidade, a alegria. Temos que pensar nisto. Quantas coisas ele ensinou a Jesus. Até não era o Filho de Deus. Era, mas sentou-se nos banquinhos, pegou na plaina, pegou no martelo, pegou na madeira, ajudou em tudo o que a vida precisava na vida de casa.
a ganhar o pão com o trabalho. Não é? O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, temos que pensar muito em quem não tem trabalho, sobretudo nestas alturas. E São José é também o padroeiro, São José Operário, no dia 1 de maio, dia do trabalhador para nós cristãos, é também o dia de São José Operário. Precisamos também no meio desta pandemia pedir que se salve a dignidade de todos perante as dificuldades de trabalho que existem e que se avizinham se calhar ainda pior. E esta palavra final, pai na sombra, não é um pai que se impõe, que obriga a ir por aqui. Lembrais quando foi no templo, não sabias que eu tinha que me dedicar às coisas do meu pai? E assim não se nasce pai, torna-se pai. São José também terá aprendido com o tempo a ser pai. Não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida respeitosamente dele. E a sociedade atual precisa muito de pai, as famílias precisam muito de pai. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, para ele partir. O mundo precisa de pais, de facto, e rejeita os dominadores. Não é? Quando uma vocação matrimonial, este é um aspecto importante que o Papa aborda, seja uma vocação ao matrimónio, à vida celibatária, à vida virginal, quando não chega a amadurecer e, tem que suportar, tem que ser, nosso Senhor pede-me estes sacrifícios, nunca se vai só pelo sacrifício, viverá na infelicidade. É preciso, na vocação que Deus nos dá, descobrirmos os caminhos para a beleza e a alegria do amor. E quem não sente esta beleza e esta alegria não se realiza. E se calhar aqui é que é preciso trabalhar muito, às vezes também a vida do casal. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Um sinal, a nossa autoridade, a nossa palavra mais experiente, é sempre apelar para essa autoridade maior que é a paternidade única de Deus Pai, que é o único Pai. Estamos todos nesta igreja em condição na condição de José. Somos todos um bocadinho como José. Somos uma sombra do único Pai Celeste. Somos todos filhos do mesmo Pai, mas ao mesmo tempo também somos dom do Pai para os outros, que faz com que o sol nasça para todos. E somos a sombra que acompanha o Filho. E assim passo à parte final, que é a alusão a este ano que o Papa quer que inicie a 19 de março. O ano do Pai vai até um bocadinho mais além, o ano de São José vai até um bocadinho mais além, mas depois encaixa por ocasião dos 5 anos da publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, quer instituir assim o ano Amoris Laetitia. Ano Famílias Amoris Laetitia, como que quer dar um nome a grupos de famílias que aprofundem a mensagem da Amoris Laetitia. Provavelmente, o Papa, eu permito-me aqui interromper um bocadinho, não sei se vocês todos, casais, agentes pastorais, se todos leram e releram a Amoris Laetitia. O Papa certamente sente que houve uma má recepção, isto é, que nos prendemos em coisitas secundárias, os divorciados podem casar, só se falava daquilo, os jornais, as perguntas que faziam. Tem textos tão belos, tão bonitos, que falar nestes pormenores é deixar o essencial. E então o Papa quer dedicar um ano a passa de um ano a Amoris Laetitia. Desculpem que aqui houve qualquer coisa que não funcionou e voltou para o princípio. Era aqui que eu queria estar, exatamente. Portanto, o Papa quer como que nós recomecemos, também se há bocado, podemos sempre recomeçar. Então, este ano Família Amoris Laetitia tem um projetozinho que é oferecer esta oportunidade às comunidades, está sublinhado a azul, para refletirem concretamente sobre a riqueza da Amoris Laetitia. Pronto, e destina isto a todas as famílias. É para os bispos, padres, paróquias, comunidades e tudo. Tem objetivos, eu passei aí 2 ou 3. Então é difundir o conteúdo. Se não leram, meus caros, eu acho que muitos de vocês têm já o documento sobre o Coração de Pai, o documento sobre São José, mas este tem que ser o outro a seguir. E
partir do 19 de maio, acho que não pode haver nenhuma casa sem Bíblia e sem esta belíssima exortação apostólica. Portanto, difundir a Amoris Laetitia, fazer com que as famílias se sintam envolvidas como protagonistas da pastoral das comunidades, esta ajuda aos jovens que tanto precisam também de refletir e se prepararem para receber o sacramento do matrimónio, viverem como casais cristãos, e tornar toda a pastoral, desde os batismos, casamentos, mas também a pastoral social, litúrgica, caritativa, já disse, muito transversal, que envolva filhos, pais, jovens, idosos, etc, etc. Propõe-se algumas iniciativas também, propõe este programa do Papa. Para já, eu pus aí logo em primeiro a celebração de uma jornada para avós e idosos. O Papa está sempre muito preocupado com os frágeis, não é? Depois cada mês vai aparecer um vídeo sobre a Amoris Laetitia, com o Papa e com famílias. Também o hashtag I'm Church, ao fundo do lado direito, para a difusão de vídeos com testemunhos. Portanto, vai aparecer muita coisa. Eu convido toda a gente que possa ouvir eventualmente esta minha comunicação, que depois estivessem atentos a partir de março, porque há coisas que às vezes aparecem que os parques não conseguem fazer chegar à vossa casa. Temos que ir buscar o alimento. Né? Famílias têm que ir buscar a palavra e os recursos, alimento para si próprio e para os seus grupos. Depois propõem-se alguns percursos, não é? Não é atividade, vamos fazer uma festa e estar nos foguetes, são percursos com caminho, meio e fim. Fala mesmo em itinerários catecumenais, como para o batismo, na preparação para o matrimónio e no acompanhamento dos casais novos nos primeiros anos. Há movimentos onde muitos casais entram e fazem este caminho de reuniões periódicas. Oxalá também possam nascer nas paróquias muitas iniciativas destas. Depois, este facto do acompanhamento dos esposos é muito importante. Proponho que possa haver também encontros sobre a educação dos filhos e que os casais de esposos se insiram nas estruturas, quer paroquiais, quer diocesanas. Eu dei-me ao trabalho de sublinhar uma ou outra aí mesmo assim, a pastoral juvenil, importância, eu não vou ler tudo. As famílias feridas no número 11, mas depois sublinho o número 8, a tal pastoral dos idosos, torná-la transversal, não é apenas uma visita, mas encontrarmos, termos iniciativas para estarmos perto deles, acompanhar os casais em crise. Às vezes nós pensamos que um especialista, 2 ou 3, podem acompanhar um casal em crise. O grande acompanhamento é falar-lhe da comunidade. A evangelização é para todos, diz o Papa, todos precisam de ser evangelizados, por isso que às vezes temos medo de evangelizar um divorciado, se calhar de dizer, olha, que a palavra de Deus é para todos, tu podes entrar na igreja, podes fazer tantas coisas, podes colaborar, enfim, mesmo que não tenha fé, mesmo que seja um agnóstico, podemos ter projetos comuns, a família, não é? Termos esta paixão por tornar a família cada vez mais forte. E fixei muito neste número 12, organizar nas paróquias e nas comunidades grupos de aprofundamento sobre a Amoris Laetitia, para aumentar a consciência das oportunidades pastorais concretas que surgem em cada comunidade eclesial. Isto é, se ao longo deste ano e passa de um ano, se formassem grupos, sei lá, que pode ser com os amigos da liturgia, outros pode ser com os amigos da festa, outros pode ser com os amigos que trabalham na pastoral social, vários na catequese, pais de grupos, imaginem, onde pudessem ao mesmo tempo ler um bocadinho da palavra de Deus, ler um bocadinho do documento, nem que seja pelas vias digitais, telemáticas, ler a palavra de Deus, deixarem-se iluminar em conjunto, crescerem em conjunto. Portanto, o Papa, no fundo, quando diz que é um ano da família Amoris Laetitia, gostaria que as famílias ficassem com esta marca, com este timbre. A Amoris Laetitia significa a alegria do amor. Carregassem em si e nos filhos esta alegria do amor. E isto tem que passar pela palavra de Deus, tem que passar pela oração rezada, pela palavra rezada, meditada, depois convertida em vida. Podemos imaginar que seja um grupo que tenha esta vontade, não é, de se encontrar, de partilhar. Até mas não precisa de lá ter um padre. Não precisa de lá ter um padre.
O Espírito Santo está presente, foi dado a todos os leigos no batismo. Claro que se o padre puder estar, há movimentos que tem que ter um assistente, mas se o padre puder estar, se calhar pode estar mais na organização dos animadores, dos que vão depois orientar a reunião, e pode até visitar uma vez ou outra, mas eu gostaria muito de lançar este desafio. São José lutou para construir uma família. No meio das dificuldades e das aventuras todas, há poucas famílias tão complicadas como seria a família de Jesus. Não tem vergonha de assumir uma família complicada, ter que andar a nascer num estalo, ir para o Egito, andar de um lado para o outro. Né? Então esse é o meu grande desafio para este ano, tá bem? E assim, voltamos ao coração do Pai para dizer, a terminar, que os santos ajudam todos os fiéis a tender à santidade e perfeição do próprio Estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Portanto, os santos são isto. É possível, são... uma altura li um livro que tinha por título Deus explicado ao longo dos séculos. E era todo ele um entrelaçar de santos. Como os santos eram a revelação de Deus ao longo dos séculos. A explicação de Deus. Então um santo é sempre isto. E cada batizado, cada um de nós, pode ser também isto, a explicação de Deus através da palavra de vida. O Santo Agostinho dizia, então não poderás fazer o que estes e estas fizeram, que os santos e santas fizeram? Podemos. Podemos, sobretudo, já que as finalidades eram conhecer melhor São José, recorrer e interceder junto de São José, digamos assim, imitá-lo, há uma coisa que nós podemos fazer. Eu tenho uma destas imagens em cima da minha mesa de cabeceira. Na paróquia tinha o São José, só tinha a imagem de Nossa Senhora na igreja, e num corredor da parte pastoral tinha ao fundo o São José. E eu dizia sempre, olha, às vezes passava lá num momento em que nós tivemos, sobretudo nesta parte final, construímos uma igreja, fizemos um grande investimento, e eu dizia, São José, preciso de ajuda, guarda a casa, guarda a casa. Às vezes até um bocado... Mas o Papa tem também essa expressão que o põe à mesa de cabeceira, também eu tenho na minha mesa de cabeceira, e que metia lá uns papelinhos com os pedidos, não é? Tudo o que pede, também diz o Papa Francisco, o alcança. Eu sou um devoto de São José. Devo dizer que nunca tive problemas económicos e financeiros na minha paróquia. Muitas vezes encomendava famílias em dificuldade a São José. Só ele sabe o que é que ele providenciou para o bem desses povos. E assim, eu vou fazer convosco esta oração, que é a oração que o Papa faz há 40 anos, diz ele, há 40 anos. Há mais de 40 anos que o faz, diz também na carta, na exortação, que vocês depois de certeza vão querer ler, depois do que falámos aqui nesta noite. Então, eu vou ler, porque não podemos fazê-lo todos juntos, e convido-vos depois na carta a encontrar lá esta oração. Está numa nota, não está propriamente na carta, está numa daquelas notas que aparecem ao fundo. Então, glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinda em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. E assim, nesta noite e nesta oração, eu quero pedir por todos os doentes, todos os que estão em dificuldade de acesso à cura, pedir por esta humanidade ferida e aflita com a pandemia, pedir o conforto para todos os que agora vão ficar mais uns tempos confinados, desde as nossas crianças, os jovens, os adultos, mas por todos aqueles que precisam de continuar a trabalhar e a cuidar de nós. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém.
Muito bem. E agora, se calhar, abria-se um espaçozinho a quem desejar fazer alguma pergunta ao Sr. Dom Armando, pois pode o fazer neste momento. Eu podia adiantar, fizeram-me chegar aqui duas perguntas ao Sr. Dom Armando. Uma era: o que é que nós, famílias, podemos fazer para que a palavra se viva de verdade nas nossas casas? Esta foi uma pergunta que me chegou. E depois outra, um grande contributo de São José para a sociedade atual. Sim. É duas grandes perguntas. Olhem, a primeira, então, era o que é que nós, famílias, podem fazer para viver a palavra? Olha, nós precisamos de... E falo também por mim, isto é para nós, bispos, padres, leigos, todos, precisamos de ter fé que a palavra de Deus é Deus em nós. Que quando basta viver um pedacinho da palavra de Deus para viver a palavra de Deus toda. Basta-me uma frase pequenina para chegar ao mistério todo de Deus. As famílias precisariam de aprender... Olha, e desculpai fazer esta expressão, como algumas igrejas protestantes que as celebrações é a Bíblia e alguém lê a Bíblia, comenta, alguém responde e diz amém e aleluia e batem palmas. Às vezes nós precisaríamos de fazer esta festa à palavra de Deus. Nós fazemos-la na missa. Quando levantamos o evangeliário no respeito, porque ali está Jesus, é Jesus que vem a nós, o aleluia que cantamos e que até podemos bater palmas no aleluia, que Nosso Senhor não se importa, mas, portanto, fazemos com muita alegria, mas também damos conta que é possível nós chegarmos a um... Eu agora, hoje tenho aqui o Novo Testamento pequenino, que é mais fácil ter à mão, mas abrir um pedaço e dizer, por exemplo, eu vou ler onde abri. Depois disto saiu, viu sentado no posto de cobrança um publicano chamado Levi e disse-lhe, segue-me. Bastaria isto. Para eu, esta palavra, o que é que me diz? Bem, diz-me que eu não estou no posto de finanças, mas estou na minha secretária, estou diante de pessoas, estou no meu trabalho, e o Senhor diz, segue-me. E este segue-me é para já, não é? Eu vou pensar se não o Senhor quer que eu siga daqui a uns tempos. Este segue-me agora. Como é que eu posso seguir Jesus? É confiar que Ele está em mim, naquilo que eu tenho que falar, naquilo que eu tenho que dizer. Está em mim naquilo que eu tenho ao pensar nos outros, ao rezar pelos outros, ao trabalhar bem e fazê-lo da melhor forma possível para que alguém usufrua do meu trabalho. Se eu estou num hospital, procurar mais do que nunca o carinho e a atenção para com o doente. Se eu estou numa escola ou se eu sou professor, que agora fiquei sem alunos, se calhar contactá-los, telefonar-lhes, mandar-lhe uma mensagem, dizer que querem bem, porque toda a gente está a sofrer. Se alguém tem um avô, uma avó, seguir Jesus é imediatamente pegar num telefone, dizer, oh avó, como é que tu estás? Então estás bem? Tens os pés quentes? Já te deitaste? Já bebeste o chá? Precisas de alguma coisa? Seguir a palavra, precisamos desta naturalidade da palavra. A palavra de Deus é o ar que respiramos. É o sangue que circula nas veias. E viver a palavra é uma questão de treino. A certa altura nós ainda nos lembramos, hoje de manhã li aquela leiturazinha, segue-me. Não, depois é tudo automático, não andamos sempre a pensar naquela palavra, mas é automático. Eu ainda hoje, todos os dias, procuro, no momento de oração e de reflexão, procuro ficar com uma palavra para o dia todo. E essa palavra anima-me, é a palavra que me vai orientar, se calhar em alguns momentos. Há dias em que eu me esqueço, há dias em que eu, por acaso, hoje é um desses dias que eu não me recordo, mas vou buscá-la porque, exatamente, a frase era esta, é uma frase de São Paulo, sejamos benévolos uns para com os outros, sejamos bondosos uns para com os outros. Eu sabia que andava à volta da bondade, mas não lembrava bem da frase. Faz-me bem, não me perco, é o meu azimuth do dia. Portanto, a palavra devia ser assim na família. Corrigir uma pessoa depois de ler uma leitura, corrigir um filho, ajudar um filho, faz-se com muito mais alegria, é tal felicidade, não é por sacrifício, é por amor.
E isto, a família, é o grande lugar onde a palavra tem que ser acolhida e tem que ser vivida. Depois a outra, como é que São José pode... Olha, eu aqui vou ser um bocado, como é que eu ia dizer, fora do contexto. Como é que eu hei de dizer isto? Em muitas das vossas comunidades não há muitos casais separados, penso eu, não sei se há muitos, se há poucos. Eu, na paróquia onde estava, em Viseu, uma paróquia relativamente jovem, com muitos casais jovens, tinha alguns divorciados, também filhos de casais solteiros, que não tinham assumido o vínculo nem civil, nem religioso. E eu, uma das coisas que procurava sempre dizer é que à porta ninguém pede bilhete de identidade a ninguém. A quem se dirige à paróquia eu nunca perguntarei se são casados, são solteiros, depois dir-me-ão. E São José, eu às vezes disse também isso, agora é por isso que eu estou um bocado fora do contexto, mas alguns pais que em segundos casamentos tinham os seus filhos, os filhos da esposa que já tinha filhos antes ou do marido. Vocês hoje sabem que há uma frase, enfim, se calhar não tanto nos vossos ambientes, mas nos grandes ambientes, antigamente havia pais com muitos filhos, hoje há filhos com vários pais. Não é anedota, mas sabemos bem que é assim. E alguns desses pais diziam assim, olha, que vinham por alguma razão, filhos na catequese, se calhar porque a mãe ou o pai queriam ainda insistir na educação cristã. Olha, tu, se tens dúvidas, tens um grande modelo que é São José, um pai adotivo. Mas ao educar aquela criança, que era de Maria, ele educou Jesus. E tu és chamado a educar Jesus. Tu és chamado a pegar-lhe na mão, a conduzi-lo, a ensiná-lo a comer, a ler, a rezar, tudo. Tu podes até não saber bem como, ou não estares desabituado, mas tens que recuperar a tua relação com Deus. Acho que São José nos ajuda também nas famílias destruturadas. Não é que a família de São José fosse destruturada, mas Jesus não tem vergonha de assumir uma família onde eventualmente José seria motivo de chacota se soubesse e se a coisa fosse pública, etc, etc. Portanto, São José na sociedade de hoje é este pai que é a presença da paternidade de Deus, que ama e educa a todos e é capaz de educar os seus e ainda sobra para os outros. Depois, São José é também o guarda desta igreja, o guarda da família. É claro que hoje ninguém quer lá, ninguém a espreitar e a guardar, mas quem se encomendar a Maria e a José, Jesus está lá sempre presente. 2 ou mais se reúnem em meu nome. Jesus, José e Maria têm sempre ali Jesus. Portanto, também José é este intercessor que nos poderia ajudar a ter em todos os ambientes e lugares depois onde trabalhamos e estamos, esta presença de Jesus, porque vamos com o cuidado para cuidar deste Jesus, que às vezes está muito escondido nos ambientes, está muito expulso, está muito dramaticamente ausente de tantos ambientes humanos e sociais, políticos, religiosos. Há muitas coisas religiosas onde Deus não está. Não está porque as pessoas não se amam, porque não há o cuidado uns pelos outros, há ajuntamentos, se calhar até se reza junto, mas este Jesus que faz igreja, que faz comunidade, que faz família, não está lá. Portanto, José, destas duas, é uma grande ajuda. Não abandonamos ninguém. José viveu, sobretudo, para defender na sombra Maria e Jesus, para que o amor vencesse e o plano de salvação se realizasse. Não sei se ajudou alguma coisa, se respondi a alguma coisa, mas... Sim. Dom Armando, mais uma pergunta também, já agora, que me chegou. Como fazer entender aos mais novos a importância de São José no plano de Deus e na nossa vida? Pois, o fazer entender, nós podemos sempre pensar que falando e explicando conseguimos que o outro entenda. Hoje,
até há bocado quando falava do ano Amoris Laetitia, famílias Amoris Laetitia, da alegria do amor, eu falava que não são atividades ou festas que somos chamados a fazer, mas a desenvolver percursos. E com os novos, nós temos sobretudo que nos colocar ao lado deles e caminhar em conjunto. Isto é difícil, porque nós na Igreja sempre mandámos e as pessoas fizeram. Hoje o Papa fala muito desta sinodalidade. E então, com os mais novos, se eu lhe vou explicar, olha que São José foi muito amigo de Jesus, foi guarda de Jesus, eles perceberão com a cabeça, não é? Mas o mesmo se diga quando nós falamos de Jesus. Agora, se eu sou capaz de dizer, olha, sabes, eu de facto sou devoto de São José, porque gosto muito desta figura que Deus escolheu para colocar ao lado de Jesus, que estava sempre atento quando é que Maria precisava de alguma coisa, foi para Nazaré, foi para Belém, foi para o Egito, a trabalheira que aquele homem teve também para aturar Jesus, certamente, com as traquinices, sabemos a do templo, em que ele disse que se calhar até ficou a ver as luzes de Natal lá nas montras da cidade, a brincar, mas Jesus era certamente um menino normalíssimo, não se distinguia dos outros, aquelas historietas de pequeninos que contávamos que alguém foi tirar um ninho e matou o passarinho e Jesus foi lá e curou outra vez e pôs outra vez no ninho. Jesus não fazia, nem na vida adulta, fazia milagres a granel, não é? Desculpem a expressão. Bom, e São José com os jovens é sobretudo dizer, olha, na minha vida José tem importância. E se uma mãe e um pai, de facto, tiverem um pouco de devoção por São José e por Maria e pela família de Nazaré, consegue explicá-la, porque diz, olha, São José, para mim ajuda-me a ser pai, a lembrar que o verdadeiro pai é Deus, que eu sou de segunda, mesmo a mãe é a mesma coisa, tu foste-me dado, Deus pôs-te nas minhas mãos, na minha vida, na minha casa, para que eu te ajudasse a ser dele, a seres feliz, a crescer, mesmo nas tuas dificuldades, eu continuarei sempre a amar-te em nome de Deus. Às vezes, nas crises dos filhos, na tentativa de abandono da prática religiosa, nas fases de crise de juventude, às vezes, isto já não sei o que é que lhe hei de fazer. Se calhar é aí mesmo que, olhando para José, podem dizer, olha, José, também ajuda-me a ser perseverante, a saber que tu és de Deus, mas não deixarem de viver a palavra, de ter no coração e de dizer. Portanto, caminhar com o jovem, ir-lhe falando da própria experiência e procurar que os valores lá fiquem. Porque se forem só os valores da prática, temos que ir à missa porque é domingo, está bem. Olha, eu, se calhar explicando, olha, eu para continuar a ter este amor feliz pelo teu pai, pela tua mãe, por ti, para conseguir a ter esta alegria de trabalhar, não é por sacrifício, mas por alegria, a alegria do amor, para continuar a experimentar este amor de Jesus, eu preciso me ir fortalecer. Claro que gostaria que tu viesses comigo, que estivéssemos unidos, que estivéssemos juntos, pronto, enquanto podem fazer uma forcinha, sobretudo nos momentos de crise, fazer uma forcinha, mas sobretudo por este lado positivo, caminhar com o outro, ouvir também as aflições, as dúvidas. Às vezes corremos logo quando um miúdo diz, não quero, não percebo, não sei para quê. Estúpido, desculpem agora esta expressão, mas somos capazes de dizer logo, eu aqui a perder o meu latim com ele, olha, o pai dele, o padre nunca diz isto, mas o teu pai que te atura, ou a tua mãe que te ensina. Não, o amor leva também a ter paciência, a ter humildade, a esperar o momento certo, a pensar que o outro também pode e deve ter as suas crises de crescimento. É esta sinodalidade do caminho, eu com o mais novo, partilho a experiência, sou mais velho, mas a experiência que vivo, não tretas, desculpem a expressão, não apenas ritos ou práticas, mas por isso é que a palavra de Deus é importante e o Papa insiste tanto. Se eu vivo a palavra, eu sou persistente e feliz no amor e comunico isso. Pronto, na nossa vida, acho que está dito tudo também. José na minha vida, é Jesus na minha vida. José só quer que Jesus esteja na minha vida. E, portanto, José é o intermediário, simplesmente isso. Não é o dono do céu nem da terra. É o guardião porque está ligado a Jesus. E onde este guardião está, Jesus está também. E é Jesus que vence. Portanto, eu não quero que o São José seja superior a Jesus. Não o é. Aliás, a própria Escritura e a Palavra de Deus nos diz que ele é colocado como pai adotivo, como acompanhante, protetor. E Jesus é que
depois realiza os planos plenos do Pai, com Maria, que vai até ao fim, mas sobretudo o que vivo, eu posso dizê-lo, e assim mais facilmente comunico e caminho com o outro. Muito obrigado, Dom Armando, por esta resposta à pergunta que foi feita pela Helena Costa, da Paróquia da Madalena. Não sei se haverá mais alguma pergunta que me queiram fazer chegar. Ou melhor, queiram dirigir a Dom Armando. Muito bem. Parece que não há. Ou há. Só um momentinho. Vamos só dar mais um momentinho. Pode ser que surja mais alguma questão. Parece que sim. Parece que há mais uma questão que nos estão a fazer chegar. Uma pergunta que me chega é, Dom Armando, que imagem de São José devemos reter na nossa vida? Eu, neste momento da nossa história, da história da humanidade, era de facto o protetor. Nós precisamos de protetores, sentir que Deus nos protege, sentir que não estamos de facto abandonados. O protetor de Jesus. Jesus quer vencer no meio desta pandemia e desta humanidade. Eu a brincar, mas falando a sério, ontem com o Padre Samuel, que vocês conhecem muito bem, que é o icônico da Diocese, dizia-lhe, sabe, nós às vezes temos muita dificuldade em viver o Evangelho, em cuidar uns dos outros, em estar preocupados uns com os outros. E eu vinha até de celebrar com ele por uma professora que faleceu, reformou-se e faleceu imediatamente. Foi 40 anos professora, ela até estudou aí perto em Penafiel, mas depois estava num colégio da Diocese, e reformada morreu logo a seguir. E então coincidia com esta ocorrência de fechar as escolas, e havia muitos professores na missa, e eu no fim dizia primeiro para eles, bom, nós temos que continuar a viver online, estar atentos aos passos, ninguém pode estar à espera que lhe chegue uma carta pelo correio ou um telefonema para dizer vai-se passar isto ou aquilo, temos que estar todos muito mais estreitinhos, ligados. Então eu comentava com ele, nós temos dificuldade em ver a palavra de Deus, que a pandemia está-nos a obrigar a sentir mesmo todos iguais, todos dependentes. O que é que eu vou fazer amanhã? Não sei. O que é que eu vou fazer depois de amanhã? Não sei. Como é que eu vou dar uma aula? Como é que me vou relacionar isto ao nível de escola, mas também ao nível da igreja? De repente, não há missa domingo, mas estava tudo anunciado. Como é que eu agora vou anunciar os paroquianos? Se os paroquianos estão à espera do aviso do micro da igreja a dizer que não vai haver missa, se não está online, se não estamos interligados, se não estamos... perdemos. Portanto, tudo isto está-nos a fazer entrar numa outra dimensão. Por isso, também é o São José, o protetor. É toda a humanidade, mesmo o mundo da economia, o mundo da política. Não é? Quem é que previa que ia acontecer isto? Quem é que previa há um ano atrás que a economia ia levar um tombo destes? Quem é que previa que a saúde ia passar pelos apertos, as aflições, não é? Quem tem gente nos hospitais, nos profissionais de saúde, sabe aquilo por que estão a passar. Bastaria pensar o que eles têm que fazer para se vestirem e despirem. Precisam de um protetor maior. Vestirem lá no hospital com aquelas fatiotas todas, mesmo quando nós vamos visitar um doente, só por aquilo é quase meia hora, não é? Portanto, é mesmo uma experiência incrível, mas Deus está no meio disto tudo. Então precisamos que alguém nos diga como que proteja esta presença de Jesus. E nós, como dizia há bocado, nós todos temos um pouco desta condição de José. Temos que ser os protetores de Jesus. Fazer com que Deus vença, com que Cristo reine, com que Cristo esteja lá vivo, não é? Portanto, eu deixaria essa palavra, o protetor de Jesus. E neste momento da nossa história, da nossa vida. Muito obrigado, Armando. Foi uma pergunta feita por Jorge Barbosa. Não sei se há mais alguma pergunta. A mim não me chegou mais nenhuma. Parece que não. Bom, quase a terminar esta noite de partilha.
repleta de palavras tão sábias e verdadeiramente enriquecedoras para as nossas vidas. Em nome de todos os senhores padres da Vigararia de Paredes e de todos aqueles que nos acompanharam desde as suas casas, queremos deixar aqui a nossa sincera gratidão ao Sr. Dom Armando por esta reflexão que hoje nos trouxe. Certamente que a palavra que hoje nos dirigiu são um testemunho da generosidade e da entrega da sua vida ao Pai pela missão que lhe foi confiada ao serviço da nossa Diocese do Porto. O nosso muito obrigado, Sr. Dom Armando. Que esta sua reflexão nos ajude a todos, em particular às nossas famílias, a encontrarmos na palavra a lógica do amor de Deus que dá sentido e significado ao seu plano salvador. Que a palavra explicada, meditada e acolhida nos ajude a perceber que o amor até às últimas consequências e o dom da vida não são um fracasso, mas geram vida nova e definitiva, são semente de vida plena. Hoje foi também o dia em que recebemos a notícia da partida do Sr. Padre Marinho para o descanso eterno na casa do Pai. O Sr. Padre Marinho foi pároco desta Vigararia de Paredes, ao serviço das paróquias de Duas Igrejas e Cristelo, sendo nos últimos tempos capelão da Santa Casa da Misericórdia de Paredes e colaborador da Paróquia do Divino Salvador de Paredes. Que o Senhor o recompense no reino dos céus pela sua vida generosa e dedicada ao serviço do Evangelho. O seu funeral, reservado à família, realizar-se-á amanhã. Rezemos por ele. Mas também quero e queremos ter presente o Sr. Padre Marcelino, atual pároco de Duas Igrejas e Cristelo, que não está a passar bem, está a passar momentos difíceis no seu estado de saúde. Rezemos por ele, mas também rezemos por aqueles sacerdotes que já deram tanto das suas vidas ao serviço desta Vigararia de Paredes e que agora estão no seu merecido descanso. Também os temos presentes, nomeadamente o Padre Franklin e o Padre Reinaldo também. E peço perdão daqueles que me esqueci. Ocorre-me também, já agora, pedir a oração pelo Padre João de Deus. E digo isto porquê? Porque o Padre João de Deus, se a minha memória não me falha, foi pároco de Sobrosa durante 19 anos, nesta Vigararia de Paredes. Tenho conhecimento que também está a passar momentos difíceis da sua saúde. Rezemos pela sua saúde e pelas suas melhoras possíveis. Também amanhã a nossa Semana da Palavra continuará através dos meios digitais, dedicado aos mais novos, com um jogo online. Foi já disponibilizado pelas várias redes sociais das paróquias o link que poderão aceder amanhã às 10 horas da manhã para participarem nesta grande atividade vicarial. Desafiamos todos, os mais novos, com a ajuda dos mais velhos, a participarem. Queremos agradecer a todos pela vossa presença nesta noite e gostaríamos de terminar rezando todos juntos a oração com que o Papa Francisco encerra a Carta Apostólica Patris Corde. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Não podíamos evocar ainda a bênção de Deus para todos, está bem? Pode ser, nomeadamente todos os doentes,
se alguém nos estiver a ouvir nas famílias, os doentes lá de casa, mas todos os que estão a sofrer e precisam desta proteção, deste protetor que faça com que Cristo vença e reine também nos sofrimentos, para que também São José lhes lembre que não há espinho sem rosa, não há dor sem vida, e a vida vence sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para todos. Boa noite, Sr. Bispo, e para todos. Obrigado.